E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Devido à questão do coronavírus, tô aí repassando conteúdo novo para vocês, tá bom? Nossos conteúdos passados já foram passados exercícios, né, pelo Léo e pela tia Lourdes, e eu tô dando aqui continuidade pela videoaula com vocês, né, do conteúdo do livro, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam em casa, porque isso é muito perigoso, tá? Vamos esperar passar isso aí pra gente poder botar com a aula presencial. Vamos lá, continuo com vocês falar sobre a Revolução Industrial, tá bom? É o último conteúdo da página 311 do nosso livro, tá bom? O que foi a Revolução Industrial, gente? A Revolução Industrial foi nada mais e nada menos do que uma transformação na Inglaterra, né? Foi ela no século 17, ok? Começou através da Revolução Inglesa, como eu falei com vocês, né? Onde que teve a ascensão da burguesia, né? Onde teve a ascensão da burguesia e o avanço industrial inglês também, tá? Lembra também que eu falei com vocês sobre as ideias iluministas, que as ideias iluministas iriam começar a abrir a mente das pessoas, o pensar das pessoas sobre a sociedade que eles vivem, né? O pensar das pessoas sobre o que eles acham, como que eles têm que agir, né? Ou seja, a questão da revolução, da ideia iluminista sobre a Revolução Industrial, que foi o boom para o mundo inteiro, né? A Revolução Industrial ela conseguiu trazer muita coisa, principalmente a modernidade, para o mundo para o mundo que antigamente era baseado na questão do feudalismo. Pioneirismo inglês, tá? O que é o pioneirismo inglês? É o primeiro passo do processo de industrialização, né? Ou seja, para obter o controle vasto do mercado, com o mercado consumidor. A Inglaterra por si só, como eu sempre falei com vocês, desde o 7º ano, né, a Inglaterra era pioneira dentro da questão de especiarias, né? Ela tinha uma frota marítima muito grande, ela tinha portos extensos e por isso que ela se tornou pioneira, né, dentro da questão do processo de pegar as especiarias e as outras coisas importadas dos outros países, né? Por isso que a questão da industrialização se deu também pela questão do pioneirismo, pela questão de matéria-prima dentro da Inglaterra, né? Também a gente pode destacar, como eu falei com vocês, as grandes navegações, né, que teve um grande desenvolvimento do mercado inglês. Também eu posso falar com vocês também sobre superar a concorrência, que era a Espanha, Holanda e França. Ou seja, a Inglaterra se sobressaiu sobre essa questão de ser a pioneira, né, de ser a primeira em estar sem ter, né, matéria-prima, em ter também uma questão de tecelagem de tecidos muito grande. Muita gente ia para a Inglaterra para comprar e também para vender, né? Porque a questão de alguns portos eram caros da Inglaterra e outros eram baratos. O entrar e sair ficou fácil, né? Eu destaco também 3 fatores que contribuíram para a Revolução Industrial. Fator número 1, acúmulo de capitais. O que é o acúmulo de capitais? Acúmulo de capitais é que possuía a maior zona livre de comércio na Europa. Ou seja, aquele que possuía, né, uma parte maior para poder vender, né, e exportar dentro do comércio da Europa, conseguia fazer o acúmulo de capitais. Como eu falei com vocês, né, das ideias iluministas do Adam Smith, acúmulo de capital, acúmulo de riqueza. Ou seja, aquele que acumulasse a riqueza, né, conseguiria ter um vasto campo comercial, né? E com certeza seria, né, um grande investidor dentro do ramo daquela época, né? Depois também, gente, o acúmulo de capital também se deu depois da Revolução Gloriosa da Revolução Inglesa, ok? Que aí começou a ascensão da burguesia inglesa, que exercia um grande papel importante na economia inglesa, ou seja, a burguesia quem financiava essa questão dos comerciantes. Ou seja, a burguesia, o burguês, começou a fazer em 1694 um sistema de crédito, ou seja, ele emprestava
o dinheiro para aquela pessoa poder abrir o pequeno negócio dela, e assim a pessoa ia sanando devagar durante o tempo com as importações e com as vendas. Isso que era o sistema de crédito, ok? O segundo ponto era o controle capitalista do campo. O que era o controle capitalista do campo? Era o acúmulo de capitais, né? Burguesia expande e se dirige para grandes propriedades rurais, ou seja, desculpa, a burguesia, gente, ela começava, né, começava a expandir para os campos rurais, porque na cidade estava ficando pequeno, né? Ou seja, se estava ficando pequeno dentro das sociedades, né, das cidades, então eles começaram a ir para os campos rurais para fazer o quê? Para começar a abrir pequenos comércios, pequenas cidades e por aí vai, né? E também, gente, eles se destacaram também na questão agropastoril. O que é a questão agropastoril? É agricultura e também na questão da pecuária dos animais, né? Ou seja, tudo isso ficava nas mãos da burguesia. A burguesia que controlava a questão da agricultura, a questão dos animais, da vaca, do boi, do cavalo, né, do porco e também da ovelha também, tá, gente? Por quê? Porque a ovelha ela dava lã para poder fazer os tecidos, né? Aí vai falar, só vinha o tecido da lã? Não, né? Também tinha aquele bicho também que fazia seda, bicho da seda, que por mais que o país que se destacou durante um tempo nisso foi o Japão, né? Porque as roupas eram feitas de seda daquele bicho da seda. Ou seja, eles pegavam a seda daquele bicho e assim tecelavam, faziam os tecidos e as roupas das grandes dinastias que viveram naquela época. Ok? Aí eu também posso citar também a melhoria de métodos de produção e aumento da produtividade, né? Ou seja, teve melhorias dentro dos artesanatos. Ou seja, o artesanato que era feito somente por uma pessoa naquela época, aquela pessoa que fazia sozinha começou a colocar a família, começou a colocar o vizinho conhecido para poder trabalhar, para poder aumentar a produtividade para levar para as cidades. Ou seja, dentro da zona rural onde que eles já estavam trabalhando, eles faziam todo aquele trabalho e levavam para as zonas rurais, para as cidades, para poder vender, né? Ou seja, para poder ter o lucro daquilo que eles faziam. Liberação, aí também cito para vocês a liberação de campos, né? E cito para vocês também o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída dos camponeses dos campos para as cidades. Os campos, né, começaram a ficar vazios e assim as cidades começaram a ficar habitadas, né? As pessoas começaram a sair do campo para melhoria de vida, para procurar trabalho, né? E assim mesmo também para melhorar a questão financeira da sua família. Ou seja, a sua família começou a ver a mudança constante daquela época. Aquele que não acompanhava a mudança dentro da questão metodológica, da questão também tempo, espaço cronológico, né, ficava para trás. Ou seja, você migrando da ruralidade para a cidade, você já estava sendo um homem, podemos dizer assim, moderno, né? E a terceira é o crescimento populacional. Ou seja, o crescimento populacional, gente, ele vem do aumento da produção de alimentos também, né? Ou seja, o crescimento, as pessoas começaram a sair dos campos e assim começaram a ir para as cidades. As cidades começaram a tomar forma de cidade. Hoje em dia nós vemos a cidade habitada, né? No centro da cidade, né? Como é que é? Todo mundo antes do vírus, né? Então, todo mundo habitado, aquilo ali cheio, né? As cidades eram assim, só que sem aqueles arranha-céus que nós temos hoje em dia, né? As pessoas andando para lá, carroças andando para cá, feira, as pessoas vendendo as coisas, tecidos, ouro, né? As pessoas vendendo artesanatos, né? E por aí vai. Também tivemos um grande progresso medicinal. Ou seja, gente, as pessoas começaram a vender também os chás, né? Aquelas pessoas que tinham conhecimento daquele tipo de erva começaram a fazer
começaram a fazer um tipo de remédio, né, especializado para aquele tipo de coisa. Vamos supor, essa erva tal cura a doença tal, e assim por aí vai. As pessoas começaram a ir para feira vendendo esses tipos de coisa. O progresso medicinal também teve muito a ver com isso, né? Combate às epidemias que contribuíram com o crescimento populacional. Ou seja, gente, sabemos que nesta época estava uma epidemia enorme assolando, né, a Europa, né? Ou seja, o combate delas foi como? A melhoria dentro da civilização, das cidades. As pessoas dentro do campo não tinham como ter tratamento de certas doenças como na cidade. Ou seja, na cidade começaram a ser criados os médicos. Os médicos começaram a ir na casa das pessoas para ver que tipo de doença, né, a pessoa estava tendo, né? Gente, também o êxodo rural é a ampliação da oferta da mão de obra barata, tá? Nas cidades. Ou seja, com o êxodo rural as pessoas começaram a ir para a cidade e assim elas queriam trabalhar. Ou seja, o que era ofertado a elas, elas pegavam logo, sendo menos ou sendo mais. Com toda certeza era para menos. Ou seja, você vai trabalhar para mim de 7 até as 11 e você vai ganhar só R$60. A pessoa pegava aquilo, né? Que a pessoa queria trabalhar, né? Queria ter o sustento, né? E assim era complicado, né? Outro ponto também que eu cito para vocês é a Revolução Industrial e a transformação da produção. Ou seja, a Revolução Industrial, gente, o primeiro ponto que a gente tem que citar é o artesanato. Ou seja, foi a primeira forma de produção industrial. Ou seja, aquele homem que fazia o artesanato em casa, né, ele começou a levar o artesanato do campo para a cidade, né? Você se lembra que eu falei com vocês sobre o renascimento comercial no 7º ano? Né? Renascimento comercial e urbano, né? Foi a produção independente dos meios de produção e instalação de ferramentas de matéria-prima, né? Ou seja, aquelas matérias-primas que as pessoas tinham dentro das suas casas começaram a fazer instalações de ferramentas, de ferramentas hábeis para poder fazer aquele artesanato de forma melhor. Aquele artesanato que durava 2, 3, 4 dias para ser feito, em no máximo 2 dias já estava pronto. E também até mesmo com acabamento melhor do que estava antes com a ferramentária, né? O artesão começou a trazer, como eu falei com vocês, a sua família, ou até mesmo ele fazia sozinho, né? Gente, uma coisa que eu cito para vocês é a questão do relógio. Por que o relógio? Hoje em dia a gente trabalha conforme o tempo, né? A gente trabalha de forma corrida, de forma que tem que trabalhar ali naquele horário, de tal hora, né? Vocês não veem? Temos 2 tempos com o 8º ano, né? De tal hora a tal hora. Chegou tal hora, eu tenho que estar lá na sala, né? Se deu tal hora, se passar um pouco, ok, mas deu tal hora, eu já tenho que sair. Ou seja, o tempo ele né, acirrado, né? Já vou falar de novo do tempo com vocês, sobre um sociólogo da época. Vamos lá. O que é o sistema manufatureiro? É uma questão de matéria-prima. A manufatura é trabalho manual, tá bom, gente? Começou a ser destacado o trabalho em casa com os artesãos, né? Ou seja, os artesãos eram contratados, né, para fazer acabamentos de tecido, né, tingir, tecer, né, e por aí vai. A questão do salário, do assalariado dentro dessas pessoas, desses artesãos, né, começaram a ter o controle daquela pessoa que fazia isso, né? E assim, gente, devido a esse assalariado, né, teve a divisão social e o aumento da produtividade. Aí com essa divisão social de trabalhador, da pessoa que manda, do dono da fábrica, teve um grande problema, né? Ou seja, os operários urbanos, né, os trabalhadores assalariados, eles começaram a notar a grande exploração que assolou, né, essa questão. Como eu falei para vocês, o relógio, né,
Quem fala sobre o relógio, gente, é o Thomson, tá? Tá na página 312 que eu resumidamente vou falar com vocês. O Thomson, gente, ele fala, né, que o tempo são instalados, os relógios são instalados nas fábricas, né? Nem o sol, nem com o sol nascendo e nem com o sol se pondo, né, você poderia parar. Nem com o sol nascendo você poderia chegar na fábrica e nem com o sol se pondo você poderia deixar a fábrica. Ou seja, a exploração era árdua, a exploração era muito grande na época da questão das indústrias. Ou seja, o Thomson também fala que a distinção de tempo e empregador, né, o tempo e a sua mão de obra, né, era um ato predominante. Quando o tempo era reduzido também o dinheiro. Ou seja, ninguém passa o tempo, mas sim o gasta. Ou seja, você não passa o tempo dentro de uma fábrica somente trabalhando. Você está gastando, né, o tempo. Ou seja, aquilo que você gasta dentro das fábricas, você tem a sua recompensação dentro do seu bolso. Ou seja, o seu embolsamento salarial. Ou seja, por isso que o Thomson fala dessa questão de tempo. Tempo é dinheiro, por isso que todo mundo fala, quanto mais tempo você ficar em casa, mais tempo você perde. Quanto mais tempo você ficar na rua, mais tempo você vai ter um dinheiro. Tudo bem que hoje em dia em alguns lugares não é assim, mas a coisa flui assim mais ou menos. Gente, antes das máquinas existiam lugares rurais, né? Que lugares rurais eram esses? Os rios, as hidráulicas que eram feitas a energia hidráulica, né? Oficinas, casas e hospedarias. Ou seja, longos contratos de trabalho e moradia. Ou seja, as pessoas faziam longos contratos de trabalho, a pessoa morava no trabalho e assim ali amanhecia assim para começar a produção de forma exaustiva, de forma rápida, para que aquilo pudesse produzir mais, vender mais e assim ter um lucro maior, né? Ou seja, com a vinda das máquinas, do maquinário, da maquinofatura é máquina, hein? A vapor, as cidades começaram a contratar os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores começaram a trabalhar em grandes edifícios que pareciam quartéis, edifícios que tinham até chaminés. Ou seja, porque sendo máquinas a vapor, a chaminé tinha que liberar aquela fumaça, né? Ou seja, com aquela fumaça constante de trabalho, com carvão também sendo jogado naquela máquina para a máquina poder funcionar, né? A função, o maquinário começava a produzir de forma inconstante. Ou seja, o trabalho era árduo, o trabalho era difícil, né? O ambiente não era adequado, o ambiente era extremamente inadequado, o ambiente era extremamente insalubre, ou seja, não tinha nenhuma cobertura sobre o empregador, né? O empregador, gente, ele estava ao léu, né? O Deus dará, ou seja, ele estava contando com a sorte, ou seja, a sorte que tinha que poder assegurar o trabalhador naquela época. Isso é muito ruim, né? A Revolução Inglesa, como eu falei, a Revolução Industrial, como eu falei, começou no século XVIII, né? Dentro da Inglaterra, onde tinham mais de 5 mil habitantes, a população urbana cresceu nas cidades, ok? Os operários, gente, de baixos salários aumentavam-se em quartos, ou seja, as pessoas trabalhavam nas cidades e assim tinham moradias, não tinha um quarto reservado para cada trabalhador, era um quarto, até mesmo dois, um dormia em cima do outro, as condições, as comodidades eram péssimas para o trabalhador, né? Condições subhumanas, podemos dizer assim. A Revolução Industrial, gente, gerou a questão do capitalismo, ou seja, consolidou definitivamente com as indústrias o capitalismo, ou seja, aquele capitalista que criava uma indústria e assim, ou até mesmo algo que beneficiasse dentro da sociedade inglesa ou dentro que pudesse ser exportado, o capitalismo ele começava a crescer e girar dentro daquela fábrica, ou seja, a indústria tornando-se o principal setor, né, de acumulação de riquezas. Adam Smith, acumular o setor de acumulação de riquezas, ou seja, a indústria, gente, ela por si só, né,
começou a se destacar desta forma, né? As funções, né, abandonaram, as pessoas começaram a abandonar os campos para ir para as cidades, né? Ou seja, os camponeses começaram a mudar as suas funções, né? Aquele homem que plantava, dava comida para o bicho, vivia naquela vida, começou a mudar sua função, mudar do campo para a cidade. Ele foi em busca de emprego, né? Sendo que ele não achou aquilo que ele queria. Eu cito para vocês também os burgueses ingleses, que eram os donos das fábricas, tá? E os operários urbanos, que eram os trabalhadores assalariados, ok? Os trabalhadores os burgueses ingleses, né? Eles colocavam a pessoa para trabalhar, que eram os operários urbanos, né? Que eram os trabalhadores assalariados, e assim não davam nenhum seguro para o trabalhador. O trabalhador, ele tinha que trabalhar com Deus. Se não trabalhasse com Deus, né? Ou seja, se ele não tivesse contando com a sorte, aconteceria coisas dentro da fábrica que eram, né, extremamente desumanas. Fora que você estando doente, se você não fosse trabalhar, ou você era despejado, colocasse outro do seu lugar, ou você trabalhando assim, você tinha questões até mesmo de morrer. E naquela época, as epidemias estavam em alta, né? Etapas da Revolução Industrial, né? Primeira etapa, de 1760 a 1850. Foi a primeira Revolução Industrial, né? Foi restrito somente à Inglaterra, onde que a Inglaterra ela foi taxada como oficina do mundo. A Revolução Industrial, gente, ela explodiu na Inglaterra, porque os trabalhadores estavam cansados de serem explorados de forma incansável dentro das fábricas. Ou seja, a revolução veio do povo assalariado, aquela pessoa que infelizmente, né, tinha aquele salário baixo e estava sendo explorado, já estava cansado daquilo, né? Ou seja, as máquinas começaram a ser quebradas, o trabalhador começou a ir para a rua para contestar, né? Ou seja, as pessoas começaram a ir para as ruas em grupos, a polícia começava a barrar, né? E assim as pessoas começaram a questionar o porquê de serem explorados daquela forma, né? Ou seja, a produção artesanal era baseada na manufatura. Depois que essa produção manufatureira foi esquecida, entrou a maquinofatura, tirou o trabalho daquela pessoa que fazia o trabalho manual, né? Que foi deixada de lado, né? Isso também ocasionou também um dos motivos da revolução. Tem uma parte de um filme que é a Fábrica de Chocolate, né? Tem o antigo, tem o novo, tem o remake. Eu vi o remake é bom, né? Tem uma parte que o pai do menino, né? O que ele fazia? Ele preenchia os tubos de pasta de dente, né? Aí veio a máquina tomou o lugar dele. Ou seja, a máquina que enchia, colocava a rolha e assim saía, né? Ele foi mandado embora, ele tendo família, tendo uma criança para criar, e assim foi muito ruim. O final do filme ele conseguiu, né, estudar aquela questão da maquinofatura da máquina, né? Quando a máquina dava defeito, ele começou a controlar a fábrica, a máquina, né? Ou seja, a máquina dependia de alguém. A máquina não era autossuficiente sozinha, mas ela dependia de alguém para poder consertar ela, né? Ou seja, as energias dessa época, gente, era vapor, eólica, hidráulica, tá? E a energia produzida pelo homem, trabalho braçal. 1850 a 1945. Segunda Revolução Industrial. A industrialização começou na Bélgica, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão e na Rússia. Ok, gente? Cresce a grande concorrência para a Inglaterra, né? E assim a Inglaterra, gente, as ferrovias, a Inglaterra começou a ter concorrência, mas também começou a importar e exportar com a sua concorrência. Aquele que vê a pessoa não só como um concorrente, mas sim como um grande ponto
de ajuda comercial, né, ele começa a se expandir e começa também a trocar e vender mercadorias. Né? Por isso que as ferrovias se expandem, não fica somente comércio marítimo, comércio terrestre também, as ferrovias, as carruagens começaram a importar e exportar todo o tipo de trabalhos, de coisas, de tecidos, de trabalhos manuais e por aí vai. Né? A energia elétrica começou a ser usada, né? A energia também da questão do petróleo, né? Ou seja, o motor funciona a combustão, né? Ou seja, o motor ele não funciona somente a energia elétrica, né? A energia elétrica ela não era somente suficiente. A energia elétrica, gente, ela era suficiente sim, mas também tinham a questão do motor a combustível, né? O motor funcionava a petróleo. De 1945 até os dias de hoje, a gente pode destacar também sobre a terceira revolução industrial, tá, gente? Ou seja, que teve uma revolução técnico-científica, tá? Que foi um avanço científico, né, na produção automatizada, consumo de massas e expansão dos meios de massas e dos meios de comunicação. Ou seja, as indústrias química, eletrônica, engenharia genética e a robótica começaram a se expandir de 45 até cá. Nós podemos citar também, gente, que isso é só matéria do 9º ano, hein? Que a questão da Segunda Guerra Mundial, que é em 45, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi destacada a questão científica, ou seja, a questão medicinal teve um avanço muito grande também, e a questão também científica dentro da automatização, ou seja, de avião, né? Ou seja, da questão também de maquinário, ou seja, para construção de automóveis também, né? Ou seja, de 45 até hoje nós temos uma grande revolução científica, né? Que funciona até hoje. Gente, consequências da Revolução Industrial. As consequências da Revolução Industrial, gente, foi a produção do aumento extraordinário, né? A produção de bens e o artesanato começou a ser esquecido. Ou seja, as maquinofaturas começaram a produzir coisas que, assim, o artesanato ele não ficou tão em primeiro lugar como estava antes, e assim, aquelas pessoas que não conseguiram seguir, né, a maquinofatura, que ainda estava com o sistema manufatureiro, ficaram para trás. E assim quebraram e ficaram em situações extremamente críticas. Né? O deslocamento de busca de trabalho, né, do campo para as cidades. Né? Aumento populacional, ou seja, as pessoas começaram a se conhecer na cidade, começaram a se juntar, a casar, e assim tendo famílias, e o aumento populacional foi fluindo. Né? Um grande crescimento econômico, né? A renda, gente, antes era lenta, né? Aquela pessoa que trabalhava manufaturamente não conseguia render, né, em anos o que conseguiria render, ou seja, o que em 1500 até 1780 a pessoa rendia 3 milhões, né? Com a maquinofatura foi para 8 milhões e depois de um tempo também foi para 36 milhões. Ok? A maquinofatura também, gente, ela deu também com que a mortalidade infantil ela tivesse fim. Ok? Outra consequência foi as pessoas vivendo mais nas cidades do que nos campos. Os campos começaram a ficar vazios, as casas, tudo mais começaram a ficar para trás. Aquele homem do campo que vivia plantando não existia, quase não existia mais. Ou seja, o homem da cidade sim, o homem moderno sim, mas o homem da cidade não. Ou seja, também teve falta de água encanada, porque superlotação nas cidades, ok? Não tinha água para todo mundo. Proliferação de ratos e de animais, principalmente do rato, né? Ou seja, o rato começou a proliferar e assim começou aquela outra praga que já tinha antes também, que é aquela praga da pulga, né? Do rato. Né? E a ausência da rede de esgoto. Gente, entenda uma coisa. Como eu falei com vocês sobre o Império Azteca, né? Os maias, os incas, né? E por aí vai.
Ou seja, o Império Maia ele tinha uma rede de esgoto melhor do que dos ingleses, do que a Europa dessa época. Os ingleses, por estarem à frente, né, da questão de manufatura, maquinofatura, né, aqui, falta de água, proliferação de ratos e ausência de rede de esgoto, né? Eles não tinham uma rede de esgoto, o esgoto era céu aberto e assim, o mau odor, animais passeando por aquilo ali, às vezes a criança não tinha entendimento, brincava perto daquilo ali, que ocasionava doenças maiores para as crianças, né? Ou seja, a rede de esgoto ela trouxe muitas mais doenças também do que os animais, ok? Dois trabalhos para vocês passarem o isolamento de vocês. Filmes, tempos modernos. Já vi esse filme. Veja de novo com outros olhares, tá? Porque agora vocês estão por dentro da Revolução Industrial. Charlie Chaplin fala muito sobre, bate sempre na tecla do empregador, tá? Tempos Modernos é um ótimo filme, de Charlie Chaplin. E Germinal é um filme francês, onde o trabalhador francês era explorado, tá? Vejam, é muito bom. Outra tarefa, exercícios da página 315 até a 318, ok? Façam do 1 ao 20. Leiam devagar, faz um pouquinho num dia, faz um pouquinho no outro, assim vocês não ficam cansados, ok? Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Ótimo isolamento para vocês. Quando o governo liberar, estaremos juntos aí, tá bom? Beijo, tio Sérgio. Tchau, tchau.